E é um imenso prazer estar novamente com você para darmos continuidade ao nosso curso História da Igreja, dos primórdios até a atualidade. Hoje nós vamos estudar a lição número 5. Você que já tem o seu livro, abra-o então na página 69. O título da nossa lição é A Reforma. Nós terminamos a lição passada falando sobre o Renascimento, esse novo momento da história da humanidade. Alguns homens historiadores costumam dizer que naquele momento, até aquele momento, Deus era a medida de todas as coisas para o homem. Na verdade, nós não cremos que era Deus, mas a religiosidade da época, mística, supersticiosa, sim, que era a medida de todas as coisas. E agora, com o Renascimento, uma nova filosofia, uma nova mentalidade se implantava. Ou seja, o homem é a medida de todas as coisas. E o Renascimento, a Renascença, foi o pano de fundo, a partir dos questionamentos que foram sendo feitos por aqueles homens, que então permitiram o surgimento da reforma. Vamos então à introdução desta nossa lição, A Reforma. Nós sempre salientamos o aspecto religioso como determinante para o surgimento da reforma. Mas é bem verdade, alguns outros historiadores também trabalham outros motivos que deram origem à reforma, e nós vamos estar aqui mencionando alguns desses motivos. Seria importante que você anotasse no seu livro ou no seu caderno. Primeiro, o aspecto político, o surgimento das nações-estado, já não mais querendo se submeter ao domínio do Império Romano e também ao domínio universal da Igreja. Nós vimos que até aquele momento as nações elas estavam debaixo de um só império. E agora, com o surgimento dessas nações-estado, cada uma delas queria ter autonomia para poder trabalhar o seu aspecto social, o seu aspecto político, o seu aspecto econômico e também o seu aspecto religioso. Um outro motivo seria o motivo econômico, o surgimento da classe média. Até aquele momento, nós vamos encontrar apenas agricultores como a base do sistema financeiro da sociedade. Mas nós temos aqui o surgimento dos comerciantes e são eles que têm que arcar com os impostos mais altos para poder sustentar a igreja então vigente, e eles agora se revoltam contra esta situação. Também a motivação intelectual, ou seja, os intelectuais não aceitavam aquela incoerência que percebiam entre o que a igreja fazia e o que a igreja pregava. Nós vimos na aula passada que com o Renascimento houve uma volta aos escritos clássicos, ao grego, e muitos cristãos passaram a estudar as escrituras no seu original e a perceber todas essas contradições presentes dentro da igreja. O aspecto moral. Sacerdotes tinham concubinas, como nós vimos, negociavam o clero, negociavam o seu bispado, o seu ofício. Enfim, moralmente a igreja não tinha respaldo para estar na posição que ela então pleiteava para si mesma. O aspecto religioso, nós já temos falado bastante sobre isso. Havia uma inconformidade por parte do povo em relação à situação presente da igreja. E nós vamos encontrar também nesse momento da igreja a influência da doutrina ou do pensamento de São Tomás de Aquino em controvérsia àquilo que então predominava, que era o pensamento de Agostinho. Nós vamos estar então estudando as causas da reforma e como ela acontece através do grande reformador Lutero nessa lição. Observe então o esboço da sua lição. Primeiro, texto Martinho Lutero. Segundo texto, o problema das indulgências. Terceiro texto, reações papais às teses de Lutero. Quarto texto, a excomunhão de Lutero. Observe também os objetivos da lição. Ao concluir o estudo desta lição, você deverá ser capaz de, primeiro, citar textualmente o versículo da Epístola de Paulo aos Romanos que mudou o comportamento religioso de Martinho Lutero. Segundo objetivo, dizer o que eram as indulgências contra as quais Martinho Lutero se insurgiu. Terceiro objetivo, mencionar a expressão inicial do Papa ao tomar conhecimento das 95 teses de Lutero. E quarto objetivo, dar o nome da cidade em que Lutero deveria comparecer perante a dieta imperial, onde a sua comunhão seria apreciada.
Vamos agora ao texto número 1, Martinho Lutero. Nesse texto nós vamos estar conhecendo um pouco da vida de Martinho Lutero. Mas deixe-me abrir um parênteses para dizer o seguinte: nós não queremos aqui dar a ideia de que não haviam homens de Deus e pessoas consagradas às coisas do Senhor naquela época, naquele momento da história da humanidade. Apenas que a igreja, por ela ter um domínio maior, ela acabava por sufocar essas expressões, esses movimentos, esses protestos. E só com a reforma e com a pessoa de Martinho Lutero é que realmente nós vamos então dar início a um cisma, a uma separação entre aquela igreja, que era uma igreja agora viciada pelos valores do mundo, e uma igreja agora que se inicia comprometida primeiramente com as escrituras, mais do que com qualquer outra instituição. Vamos então conhecer um pouco da vida de Martinho Lutero, mas eu gostaria que você observasse no primeiro parágrafo algo interessante que o autor aqui ressalta. Sentenciado por ordem papal a morrer queimado, John Hus, um dos mais famosos precursores da reforma, nós estudamos sobre ele em aula passada, no momento da sua execução, disse em alto e bom som: podem matar o ganso. Na verdade, Hus, o sobrenome dele significava ganso. Porém, daqui a 100 anos surgirá um cisne que não poderão queimar. 100 anos após ditas essas palavras, isto é, a 10 de novembro de 1483, nasce na Saxônia Martinho Lutero. Martinho Lutero foi educado dentro de uma família piedosa cristã, porém envolvida com a superstição e o misticismo vigente na igreja. E ele cresce com o desejo de algo mais, de uma maior comunhão com Deus. E isso vai acompanhá-lo durante toda a sua vida, até aquele momento em que ele tem, então, um encontro com as Sagradas Escrituras. O desejo do pai de Martinho Lutero é que ele se dedicasse ao direito e o envia, então, à Universidade Erfurt, na Alemanha. E ali, Martinho Lutero cumpre os 4 anos preliminares e se destaca, como nos diz aqui o texto, como um moço estudioso, orador capaz, hábil polemista, amante da música e admirado pelos colegas. Vamos agora ao ponto vocação religiosa. Martinho Lutero, apesar da vontade do seu pai, num determinado momento dos seus estudos, abandona tudo e vai para o convento dos agostinianos, exatamente para tentar suprir aquela necessidade espiritual que ele tinha. E nos diz aqui o texto que ali ele foi um monge de vida exemplar, se dedicava a jejuns e sacrifícios que às vezes iam além do suportável por uma pessoa normal. No ponto influências benéficas, o autor da nossa lição cita o vigário-geral da sua ordem, da ordem dos agostinianos, como tendo influência extremamente benéfica sobre a vida de Lutero, porque ele passou a ensinar a Lutero que o Deus era Deus de misericórdia, anulando assim o pensamento de um Deus que apenas castigava. E foi exatamente esse ensino que Lutero até aquele momento havia recebido na sua família, porque a sua família estava inserida naquele contexto de igreja que exigia penitências e sacrifícios e peregrinações. O ponto visita a Roma, nós vamos encontrar agora um Lutero totalmente envolvido com as coisas da igreja. Ele havia sido ordenado em 1507 e em 1511, a negócio de sua ordem, fez uma visita a Roma. É interessante que naquela visita a Roma, ele ficou bastante impressionado com o que viu e até um pouco escandalizado. Porém, ainda envolvido com toda aquela religiosidade, ele ali na visita a Roma, ele oferece sacrifícios. E nos diz aqui o texto que ele sobe degrau por degrau de uma escada, recitando o Pai Nosso. O que nós percebemos aqui é um Lutero, homem buscando a Deus, primeiramente a partir daquilo que lhe havia sido ensinado, para que então, depois de muitas leituras e estudo das Escrituras, ele pudesse então ter diante dele revelado a doutrina que seria a doutrina base da reforma, a justificação pela fé. Vamos agora ao texto, uma descoberta revolucionária, exatamente sobre isso que nós agora falamos, a doutrina da justificação pela fé. Leia comigo, acompanhe na sua Bíblia, Romanos capítulo 1 e o verso 16 e o verso 17. Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho de fé em fé, como está escrito,
o justo viverá pela fé. Esse ponto aborda esse texto da palavra de Deus como uma descoberta revolucionária. Muitos historiadores acreditam que Lutero tenha sido fortemente influenciado pela leitura que fez em Agostinho, pelos pais apostólicos, mas nós cremos que a maior influência sobre a vida de Lutero foi exatamente o exame que ele fez às Escrituras, um exame sincero, um encontro sincero com aquilo que era a revelação de Deus. E ele então fundamenta agora toda a doutrina da justificação pela fé exatamente neste versículo: o justo viverá por fé, Romanos capítulo 1 e verso 17. Contra essa verdade agora descoberta e vivida por Lutero, militavam os ensinos e mestres da igreja da Idade Média. Vocês se lembram que nós estudamos aqui, que a igreja da Idade Média, ela pregava que para que o indivíduo obtivesse salvação, era preciso que ele se submetesse à igreja e aos sacramentos. Enfim, a tudo aquilo que nós vimos aqui e estudamos, peregrinações, ritos e sacrifícios. E agora Lutero então descobre, através dessa verdade exposta nas Escrituras, que a salvação vem apenas pela fé em Cristo Jesus, na obra que Cristo Jesus realizou na cruz do Calvário. O último ponto, Lutero em Wittenberg. Por muitos anos já estava ele lecionando nesta universidade. Ele já havia lecionado no livro de Salmos, Hebreus, Romanos e Gálatas. E ele estava agora sendo uma pessoa de muita projeção entre os alunos e também entre os professores. O autor coloca no último parágrafo, ele tinha uma capacidade extraordinária de citar as Escrituras e aplicá-las às necessidades espirituais e morais do povo do seu tempo. As verdades recém-descobertas fizeram dele um pregador notável, e note bem, e dotado de evidente unção do Espírito Santo. Essa fazia a grande diferença entre Lutero e os homens da época. Haviam homens cultos e teólogos cultos, mas Lutero falava debaixo da unção do Espírito Santo. Texto número 2, o problema das indulgências. É o que nós vamos estudar nesse texto. Antes, porém, eu gostaria que você anotasse no seu caderno ou no seu livro algumas datas que nós vamos aqui passar a você. Nós, protestantes, somos muitas vezes acusados de ter dividido a igreja. No entanto, por essas datas, você vai perceber que já haviam acontecido dois grandes cismas. O primeiro cisma de 1054, quando da divisão da Igreja do Oriente e da Igreja do Ocidente. O segundo grande cisma acontece em 1378, quando o Papa Clemente VII é expulso de Roma e se refugia então em Avignon, na França, e assume o Papa Urbano VII. Esse, na verdade, foi um momento de grande abalo para a hierarquia papal. E nós já estudamos grupos e movimentos que estão em constante protesto contra a igreja. Nós vamos agora estudar nesse texto, nós já que falamos, o problema das indulgências. Em 1517, numa localidade próxima a Wittenberg, onde Lutero estava, apareceu um frade dominicano alemão por nome Tetzel, que foi então enviado pelo arcebispo de Mongúcia para vender indulgências emitidas pelo Papa de Roma. Agora, o que são indulgências? Acompanhe no seu texto. Indulgências são favores divinos concedidos aos homens mediante os méritos do Papa, perdão pelos pecados. E o dinheiro arrecadado pelas indulgências seria então usado na construção da Basílica de São Pedro. Clemente VI declarou indulgências como dogma em 1343. O que as indulgências ofereciam? Primeira graça oferecida pelas indulgências era a completa remissão de todos os pecados. Não poderia haver maior heresia. Nós vimos aqui na leitura que fizemos em Romanos de que a salvação ela vem pela fé no sacrifício de Cristo Jesus e ela é gratuita, mas essa era a primeira graça que oferecia então a indulgência. Segunda graça é um confissional, uma carta confissional, o privilégio de escolher um confessor conveniente. A pessoa então que pagasse pela segunda indulgência, ela tinha então o privilégio de escolher o seu próprio confessor. A terceira graça importante é a participação em todos os benefícios da Igreja Universal. O que isso quer dizer? Que todas as petições, jejuns e orações e sacrifícios que fossem feitos pela Igreja Universal
ou por qualquer um dos seus membros, favorecia aquele que tinha direito também a essa terceira graça da indulgência. A quarta graça é em favor das almas que estão no purgatório. Já nesse momento da igreja, havia aquela visão do purgatório. Toda pessoa, ela ia para um estado intermediário, onde ela teria que então ali pagar por alguma ofensa cometida em vida. E agora, através dessa terceira graça concedida pelas indulgências, eu poderia então tirar familiares e pessoas amigas do purgatório. Eu poderia pagar por essas ofensas e essa pessoa então estaria livre desse período intermediário. Esta, na verdade, foi uma graça que ainda hoje muitos acreditam alcançar através de alguns ritos e cerimônias que são feitos após a morte de alguém da família ou de algum amigo. Observe quais eram os valores que cada classe social, cada classe eclesiástica teria que pagar pelas indulgências. Reis e seus familiares pagariam 25 florins de ouro. Abades, condes e barões pagariam 10 florins de ouro. Outros nobres e eclesiásticos, 6 florins de ouro. Cidadãos com renda própria, 1 florim de ouro. Os que ganhavam pouco, meio florim de ouro. E os que nada ganhavam, então, o pagamento seria realizado em jejum e orações. Na verdade, todas essas indulgências, elas só tinham um objetivo, que era, através do valor arrecadado, conseguir terminar a construção da Basílica de São Pedro. Tudo aquilo que a igreja promovia tinha sempre um fim, que era ainda de se enriquecer cada vez mais e de estabelecer o seu poder de uma maneira mais influente, mais maciça sobre o povo, sobre a sociedade daquela época. Vamos agora ao texto número 3, reações papais às teses de Lutero. Lutero, então, revoltado com as indulgências, como já dissemos, em 31 de outubro de 1517, véspera do dia de Todos os Santos, porque ele sabia que naquele dia afluiria para a catedral uma grande multidão, então ele afixa ali as 95 teses. Este não era um costume estranho àquela época, àquela sociedade. Qualquer pessoa que quisesse fazer uma denúncia ou um protesto, ia então à catedral, à igreja principal, e afixava ali então a sua denúncia ou o seu protesto. Lutero jamais pôde imaginar a repercussão que suas teses teriam. Observando a conduta de Lutero, a maneira como ele fazia o seu trabalho, a dedicação às suas aulas, a dedicação aos seus alunos, tudo isso nos mostra que Lutero não queria romper com a igreja. O que ele queria realmente era uma reforma dentro da igreja. E ele pensava até que poderia contar com o apoio de alguns que pensavam como ele naquele momento, que o apoiavam naquelas posições. Só que Lutero foi intimidado a comparecer agora a Roma e responder por aquelas teses. Ele percebeu que aquilo que ele fez teve uma repercussão muito grande e até que alguns dos que o apoiavam dentro da igreja não estavam agora dispostos a sofrer a represália que então viria sobre Lutero. A primeira atitude do Papa Leão foi intimidar Lutero a comparecer em Roma. Ele sabia o que o esperava. Isso já havia acontecido com outros líderes de protestos e de movimentos, como nós já vimos. Porém, um amigo de Lutero, o eleitor da Saxônia, admirador da capacidade do professor Lutero, ele não permite então que ele vá a Roma, porque ele conhece os métodos que a igreja ali utilizaria para que Lutero então se retratasse das 95 teses. Mas, pelo contrário, nos diz aqui o texto que Lutero declarou que o Papa não possuía autoridade divina e que os concílios eclesiásticos não eram infalíveis. Agora, nesse momento, ele assume então uma posição de maior oposição, uma posição que realmente afronta o Papa, porque até o momento o que ele queria, como nós vimos, era uma reforma dentro da igreja, mas percebendo que não era possível, então ele diz que ele não vai se submeter aos concílios então existentes. Vamos ao ponto número 2, Lutero no centro da batalha. Sua doutrina de salvação e justificação pela fé estavam produzindo efeitos inimagináveis. E agora, através de 3 livros, Lutero então dá a cartada final, vamos assim dizer.
Observe, vamos destacar o nome desses 3 livros. Você vai ver isso na página 77 do seu texto. Primeiro livro, A Nobreza Cristã da Nação Alemã. Segundo livro, Cativeiro Babilônico da Igreja. Terceiro livro, sobre a liberdade cristã. Enquanto estava sendo publicado esse primeiro livro, A Nobreza Cristã da Nação Alemã, estava também sendo publicado na Alemanha A Excomunhão de Lutero e dos seus seguidores. E nos diz aqui que a bula papal de excomunhão obrigava Lutero e também os seus seguidores a retratarem-se de suas heresias dentro de 60 dias. Determinava que se eles não o fizessem, seriam tratados como herege, isto é, seriam presos e condenados à morte. Vamos agora ao último texto da nossa lição, a excomunhão de Lutero. Nesse texto, nós vamos ver que apesar de Lutero ter recebido a excomunhão por parte do Papa, ele tinha que ser submetido às autoridades civis. E ele é então levado à dieta imperial do governo do imperador Carlos V. Na verdade, os seus amigos não queriam que ele fosse, porque outros líderes, como John Hus, nós vimos que apesar de ter a vida respaldada dentro do direito civil, ele foi condenado por pressão da igreja, levado à morte. E o mesmo poderia acontecer a Lutero. No entanto, ele responde a isso dizendo: ainda que haja em Ormes tantos demônios quanto sejam as telhas nos telhados, confiando em Deus, eu aí entrarei. Durante essa viagem de Lutero a Ormos, fica bastante claro o apoio popular que Lutero já vinha recebendo. Nós lemos aqui que em Moura, durante o caminho, ele pregou ao ar livre, porque a igreja já não conseguia conter as grandes multidões que queriam ouvir os seus sermões. O segundo ponto, Lutero busca refúgio em Deus. Sabendo aquilo que o esperava naquela assembleia, nos diz a história que Lutero passou a noite em oração, buscando refúgio em Deus, porque ele sabia que todos os momentos da vida ele tinha contado com a ação de Deus na sua vida, com a ação do Espírito Santo. Mas aquele era um momento em que ele estaria diante de poderosas forças, tanto forças civis, um poder civil, como também um poder religioso. E ele só poderia sair vivo dali se a mão do Senhor viesse sobre ele. O penúltimo ponto, o estímulo de um amigo. Conta-se que no momento em que Lutero teria então que transpor a porta para a Assembleia, um amigo chegou-se a ele e disse: pequeno monge, vais a um encontro diferente do qual eu ou qualquer outro jamais experimentamos, mesmo nas nossas conquistas mais ensanguentadas. Contudo, se a causa é justa e sabes que o é, avança em nome de Deus e não temas nada, Deus não te abandonará. E foi exatamente isso que aconteceu e foi dessa maneira que Lutero se posicionou, porque diante daquela assembleia, do poder civil e do poder religioso ali representado, ele disse: não posso retratar-me, nem me retratarei de qualquer coisa, desde que não é justo nem seguro agir contra a consciência. Deus me ajude e amém. O último ponto do nosso texto nos diz: Lutero é livre da morte. E foi exatamente isso que aconteceu. Os amigos de Lutero, agora depois dele ter sido condenado à morte como herege, o sequestram no caminho de volta para Wittenberg e o levam para o castelo de Wartburg. Ali ele fica um bom período de tempo. Porém, Lutero aproveita todos os momentos em que ele ali está para se dedicar ao exame das Escrituras. E ele ali faz, talvez, aquilo que é a sua maior obra, a tradução da Bíblia para o alemão. Ele tornou acessível a Escritura à língua do seu povo. E, na verdade, essa é a grande chave da igreja, o exame das Escrituras Sagradas. Onde não há palavras de Deus, o povo se corrompe. Mas onde há a palavra de Deus, há a possibilidade de ser revelado, desde o homem mais simples até o mais culto, aquilo que é a vontade perfeita de Deus. Que Deus o abençoe. Eu aguardo você na nossa próxima aula.